O Salmo 133, como está sugerido aí, é um salmo escrito por Davi, e ele exalta justamente a questão da comunhão, da união. Possivelmente, ninguém sabe, mas possivelmente seja um salmo num momento específico da vida do rei Davi, quando ele começa a reinar sobre todos de Jerusalém. Ou, quem sabe, um momento em que ele tem a sua família reunida. Não existe uma explicação tão clara sobre o assunto. O que nós sabemos é que ele exalta este momento, o momento da união, o momento da comunhão. Quando nós pensamos nesse tema anual, comunhão, marca de uma igreja viva, e fechamos então o ano com esse salmo, nós vemos aqui alguns benefícios da comunhão, da união com Cristo e entre os irmãos e com os irmãos dentro do propósito da vida com Deus. O salmista Davi, ele vai apontar aqui a questão da união, e ele faz duas comparações. Primeiro, ele compara a união, a vida em comunhão, ao óleo precioso sobre a cabeça da unção do sumo sacerdote, ou do sacerdote, aqui então, denominado, encabeçado por Arão. E também ele usa a questão do orvalho do Hermon, que era um monte bem alto, superior aos outros, e este orvalho, que era segundo alguns historiadores, ele tinha lá, ele congelava com o frio da noite, e quando o sol aquecia, ele derretia, então ele molhava os montes mais baixos. Então ele trata da questão da união referente ao óleo e ao orvalho do Hermon, que é derramado sobre os montes de Sião. Quando nós pensamos nesse salmo e olhando aqui, nós podemos aprender algumas lições importantes e que eu quero destacar aqui para a gente fechar esse 2014 dentro deste propósito de união. Ele vai dizer que como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Para haver esta união, como dizemos no início, é necessário que entendamos a relação nossa com Cristo, para que, estando neste relacionamento com Cristo, agora também tenhamos uma visão correta do relacionamento com o irmão. Jesus, quando ele ora, chamada oração sacerdotal, o capítulo 17 de João, se não estou equivocado, versículo 22 ou 23, ele vai dizer assim: eles em mim, eu em ti, para que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo entenda, veja o amor de Deus para com os seus eleitos. Então esta unidade, ela só pode ser vivenciada em Cristo justamente pelo fato de que nós passamos a entender que é um relacionamento interdependente. É um relacionamento que me faz sempre devedor e nunca merecedor. E quando eu entendo isso, e a igreja vive isto, esta unidade, essa comunhão deliciosa, nós aprendemos que a igreja experimenta de algumas bênçãos. A primeira bênção que a igreja experimenta aqui é a bênção da autoridade. Porque o óleo sobre a cabeça de Arão, do sacerdote, era o óleo da consagração, da unção, que autorizava, que separava, que apontava que aquele ungido, então seria a autoridade dentro do propósito do sacerdócio. Então, quando ele recebe o óleo na cabeça, e não só do sacerdote, mas também do rei, você entende que, a partir de agora, o próximo, no caso, quando Davi foi ungido, né? Então, o próximo seria Davi, o rei de Israel. E, no caso, o sacerdote era ungido como autoridade para representar a igreja, o povo de Israel, diante de Deus. E Davi vai dizer que a comunhão, a unidade da igreja, a união da igreja, ela carrega essa autoridade.
Interessante, porque ele vai dizer óleo precioso. Isso quer dizer que não é um óleo qualquer. Tem também todo aquele aroma delicioso do óleo. Então a união da igreja não só carrega uma autoridade, mas dentro dessa autoridade ela transmite, ela exala um bom perfume. E é o bom perfume de Cristo hoje então vivenciado. Paulo diz isto aos Coríntios, dizendo: nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. É vergonhoso ver pessoas que se dizem cristãs e que são capazes de entrar numa discussão levando até as autoridades fora da igreja. Paulo vai dizer que só haver contenda já é completa derrota, quanto mais levar para os de fora. E ele diz: não tem alguém que julgue entre vós? Por quê? Porque no povo de Deus não pode haver isto. Porque quando Cristo morreu por mim e me deu a vida eterna, eu passo agora a entender que não tenho mais nenhum mérito e com isto eu sou devedor para com todos. Ninguém é obrigado a mim, eu sou obrigado a todos. Paulo diz aos Romanos: a ninguém fiqueis devendo nada, exceto o amor com que vos ameis. Então, este amor para com o próximo, ele tem que existir. Então, essa vida no amor, de tratar a todos, de receber a todos, de ajudar a todos, de abençoar a todos, de servir a todos, este relacionamento que deve fazer parte da igreja de Cristo, ele é carregado da autoridade, porque o mundo verá a esta união, este amor vivenciado, e entenderá e saberá que Deus amou realmente, e Deus moveu o coração da igreja. Tem muitas pessoas que estão dizendo assim: o que você vai fazer numa igreja uma hora dessa? Está calor, vai para o bar. Vai para a praia, vai ver os fogos, vai ver não sei o quê, mas você foi chamado para aqui. Então as pessoas começam a olhar e ver esta sua presença, essa união aqui hoje, ela revela que Deus transformou o nosso coração. Em segundo lugar, além da autoridade, esta união, ela também é carregada de produtividade. O orvalho do Hermon está lá sendo colhido por aquele grande monte e congelado, e amanhã, quando o sol brilha, ele começa agora a derreter e vai molhando e fazendo com que aquela terra agora fosse produtiva. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Isto significa que ao redor do monte a terra tornava-se produtiva. A igreja que vive na união de Cristo, ela é uma igreja que gera vida. Vamos lembrar da igreja primitiva? Eles viviam no templo, de casa em casa, numa união, e vai dizer o texto: e acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então esta união, ela produz também frutos. O seu coração, o seu ministério se torna produtivo, porque você vive servindo a Deus no exercício com o próximo. Então nós temos a questão da autoridade, nós temos a questão da produtividade, e nós temos também a questão da vivacidade. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. A igreja do Senhor, ela é sempre viva, e isso precisa estar no nosso coração constantemente. Quando você vive não para você mesmo, mas você vive para o outro, você vive para Deus servindo ao próximo, automaticamente você vai contagiar positivamente a vida do seu irmão. E vai oferecer a ele a vida de Cristo que está no seu coração. E por onde você passa, você então deixa vida distribuída. Existem algumas pessoas que não têm muito para oferecer.
só fazem o errado. Você já morou perto de alguém assim? Às vezes o som é alto o dia inteiro, a noite toda. Aí quando você levanta para trabalhar, ele vai dormir. Aí ele chega com um carro, estaciona no meio da pista, na frente da sua garagem, você fica manobrando para sair. São pessoas que não têm nada para oferecer. A igreja unida, não. Ela tem vida. A igreja unida pensa nisso. Então, comunhão, marca de uma igreja viva. Se você não tem comunhão com Deus, não tem comunhão com o próximo, algo está errado na sua vida e no seu coração. Como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. Compartilhar desse momento de vitórias e até mesmo aparentes derrotas no ano 2014. Por isso eu vibrava com cada um que vinha aqui contar o que passou e como passou. Porque faz parte da minha vida. O seu choro é a minha tristeza. E o seu riso é a minha alegria. Vamos viver assim. Vamos viver para o Senhor. E talvez você precisa voltar. Talvez você precisa analisar o 2014 e falar assim, eu tenho que voltar. Eu tenho que recomeçar. Por isso, então, nesse sermão, eu faço-lhe saber o nosso próximo, ou o tema do nosso próximo ano. Tempo de recomeçar. Tempo de voltar ao primeiro amor. Ao amor de Deus. Quando o que eu sinto não tem muita diferença. E sim somente o que o Senhor sente. Deus nos abençoe. Deus abençoe a sua vida. Lhe dê um 2015 muito abençoado. Na presença do Senhor. E aprenda a viver, a compartilhar. Você não é superior a ninguém. Por favor, tire isso da cabeça. Tem pessoas que pensam isso. Nosso irmão, reverendo Edson, recebeu uma ligação domingo ou sábado, que a sua sobrinha de 36 anos estava sendo levada para o hospital às 18 horas. Deu entrada no hospital às 18 horas. 36 anos, bem, sem problema nenhum. Começou um formigamento na mão e foi levada para o hospital. Não pôde vir para Vitória por causa do trânsito, então foram para Venda Nova do Imigrante. Aí ligaram pedindo já uma vaga de UTI, porque estava, de uma hora para outra, ela ficou muito ruim, muito má. E aí então, quando eles conseguiram a vaga, ela já havia falecido. 36 anos. Trouxeram para a autópsia, suspeita de AVC, infarto e infecção generalizada. Tudo perfeito, nada disso foi detectado. Não sabem a causa da morte. Quero dizer para você o seguinte, o irmão Azeni disse aqui, estão faltando no nosso horário de verão 5 minutinhos. Só que nem até lá você sabe se estará vivo. Ainda tem 5 minutos. Seja servo do Senhor, viva para o Senhor, ame o Senhor constantemente. E quando eu entendo isso e a igreja vive isto, esta unidade, essa comunhão deliciosa, nós aprendemos que a igreja experimenta de algumas bênçãos. A primeira bênção que a igreja experimenta aqui é a bênção da autoridade. Porque o óleo sobre a cabeça de Arão, do sacerdote, era o óleo da consagração, da unção, que autorizava, que separava, que apontava que aquele ungido, então seria a autoridade dentro do propósito do sacerdócio. Então, quando ele recebe o óleo na cabeça, e não só do sacerdote, mas também do rei, você entende que, a partir de agora, o próximo
no caso, quando Davi foi ungido, né? Então, o próximo seria Davi, o rei de Israel. E, no caso, o sacerdote era ungido como autoridade para representar a igreja, o povo de Israel, diante de Deus. E Davi vai dizer que a comunhão, a unidade da igreja, a união da igreja, ela carrega essa autoridade. Interessante, porque ele vai dizer óleo precioso. O Salmo 133, como está sugerido aí, é um salmo escrito por Davi, e ele exalta justamente a questão da comunhão, da união. Possivelmente, ninguém sabe, mas possivelmente seja um salmo de um momento específico da vida do rei Davi, quando ele começa a reinar sobre todos de Jerusalém. Ou, quem sabe, um momento em que ele tem a sua família reunida. Não existe uma explicação tão clara sobre o assunto. O que nós sabemos é que ele exalta este momento, o momento da união, o momento da comunhão. Quando nós pensamos nesse tema anual, comunhão, marca de uma igreja viva, e fechamos então o ano com esse salmo, nós vemos aqui alguns benefícios da comunhão, da união com Cristo e entre os esposos. Isso quer dizer que não é um óleo qualquer. Tem também todo aquele aroma delicioso do óleo. Então a união da igreja não só carrega uma autoridade, mas dentro dessa autoridade ela transmite, ela exala um bom perfume. E é o bom perfume de Cristo hoje então vivenciado. Paulo diz isto aos Coríntios, dizendo: nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. É vergonhoso ver pessoas que se dizem cristãs e que são capazes de entrar numa discussão levando até as autoridades fora da igreja. Paulo vai dizer que só haver contenda já é completa derrota, quanto mais levar para os de fora. E ele diz: não tem alguém que julgue entre vós? Por quê? Porque no povo de Deus não pode haver isto. Porque quando Cristo morreu por mim e me deu a vida eterna, eu passo agora a entender que não tenho mais nenhum mérito, e com isto eu sou devedor para com todos. Ninguém é obrigado a mim. Eu fechar esse 2014 dentro deste propósito de união. Ele vai dizer que como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Para haver esta união, como dizemos no início, é necessário que entendamos a relação nossa com Cristo, para que, estando neste relacionamento com Cristo, agora também tenhamos uma visão correta do relacionamento com o irmão. Jesus, quando ele ora, chamada a oração sacerdotal, o capítulo 17 de João, se eu não estou equivocado, versículo 22 ou 23, ele vai dizer assim: eles em mim, eu em ti, para que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo entenda, veja o amor de Deus para com os seus eleitos. Então esta unidade ela só pode ser vivenciada em Cristo justamente pelo fato de que nós passamos a entender que é um relacionamento interdependente, é um relacionamento que me faz sempre devedor e nunca merecedor. Os irmãos e com os irmãos dentro do propósito da vida com Deus. O salmista Davi ele vai apontar aqui a questão da união, e ele faz duas comparações. Primeiro ele compara a união, a vida em comunhão, ao óleo precioso sobre a cabeça
unção do sumo sacerdote ou do sacerdote, aqui então denominado, encabeçado por Arão. E também ele usa a questão do orvalho do Hermon, que era um monte bem alto, superior aos outros, e este orvalho, que era segundo alguns historiadores, ele tinha lá, ele congelava com o frio da noite, e quando o sol aquecia, ele derretia, então ele molhava os montes mais baixos. Então ele trata da questão da união referente ao óleo e ao orvalho do Hermon, que é derramado sobre os montes de Sião. Quando nós pensamos nesse salmo e olhando aqui, nós podemos aprender algumas lições importantes e que eu quero destacar aqui para a gente